galera, boa noite a todos, tá? Bem, nas aulas anteriores o professor havia parado com vocês sobre o conteúdo da identificação dos átomos. Vocês viram todos os modelos atômicos, a evolução de cada modelo atômico. Ele falou para vocês a respeito da identificação dos átomos, tá? Ele falou para vocês sobre número atômico. O que é um número atômico? É o número de prótons que um elemento vai possuir, tá? No núcleo, tá? Número de partículas positivas. O número atômico, gente, é a identidade do elemento químico. Então não esquece, não vacila. Número atômico é a identidade. Cada elemento químico apresenta seu número atômico. Carbono 6, boro 5, hélio 2, tá? Então ele falou para vocês sobre o número de massa, falou para vocês sobre o número de nêutrons, falou para vocês sobre o número de elétrons. Isso é a identificação dos átomos. Hoje nós vamos falar sobre semelhança entre os átomos, beleza? Vamos entender o que é um isótopo, o que é um isóbaro, o que é um isótono, o que é um isoeletrônico, tá? Então olha só, para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre os isótopos, tá? Beleza, pessoal, mas primeiro, antes de falar sobre os isótopos, o que é semelhança entre os átomos, tá? Eu vou fazer uma comparação de um átomo com outro átomo, um elemento e outro elemento, beleza? Então aqui, primeiro, vamos falar sobre os isótopos. Só dando uma relembrada, uma recapitulada do que o professor falou, aqui, esse P aqui, esse Pzinho, representa o número de prótons. O Azinho, número de massa, tá? Que nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. O N, o número de nêutrons, tá? E o E, um tracinho aqui em cima, o número de elétrons, beleza? Então olha lá, isótopos, iso significa igual, tá? Iso significa igual. Então, isótopos são átomos que vão apresentar o mesmo número, olha o P representa o quê? Prótons, mesmo número de prótons, beleza? Então, olha só. Então, os isótopos apresentam números de prótons iguais, tá? Apresentam número de massa diferente, número de nêutrons diferente, número de elétrons diferente. Então, a única coisa que esses átomos vão apresentar em comum é o mesmo número de prótons, tá? Que é o número atômico, beleza? Então, olha lá. Exemplo. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio 1. Galera, lembra lá? Bora dar uma recapitulada. O número que está lá embaixo, à esquerda do átomo, representa quem? O número atômico, que é o número de prótons. Então, aqui, hidrogênio 1, hidrogênio 1, hidrogênio 1. Todos esses hidrogênios aqui, eles apresentam o mesmo número de prótons, tá? Que é 1, mesmo número atômico. Galera, olha para cima, é o número de massa. Eles vão apresentar números de massas diferentes. Hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3, beleza? Obviamente, diferentes números de nêutrons e diferentes números aqui de elétrons. Perfeito. Aqui, ó, carbono. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Número de massa em cima, número atômico embaixo. Beleza. O que é que eles apresentam em comum? Número atômico, número de prótons. Carbono 6, 6, 6. Galera, uma dica aqui. Toda vez que for falado em isótopos, tá? São aqueles átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Logo, eles representam o mesmo elemento químico igual, tá? Elementos químicos iguais, beleza? Olha só, hidrogênio, 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 carbono, 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 tá? Por quê? Porque eles apresentam o mesmo número atômico. Então, olha só, bora falar aqui agora sobre os isóbaros. Isóbaros, olha o Azão aqui, ó, o Azão, não vacila. Azão significa o quê? Isso, número de massa. Então, olha lá. Os isóbaros, eles apresentam diferentes números de prótons, apresentam o mesmo número de massa, números de massas iguais, número de nêutrons diferentes e número de elétrons diferentes. Beleza? Então, olha lá os exemplos. Então, aqui eu tenho carbono, tá? Número atômico 6, que é o mesmo número de prótons, número de massa 14. E nitrogênio, número atômico 7 e número de massa 14. Galera, o que é que eles apresentam em comum?
o mesmo número de massa. Não te esquece, a massazinha lá em cima. Pode ser tanto representada à esquerda quanto à direita do símbolo do elemento. Então olha lá, 14 e 14 apresentam números de massas iguais. Logo eu chamo eles de isóbaros. Beleza, tranquilo. Pode ver aqui que já aqui são elementos o que? Diferente. Só vai ser elementos iguais toda vez que for isótopos, isóbaros, elementos diferentes. Tá? Olha aqui, argônio e cálcio. O argônio, número atômico 18, cálcio, número atômico 20, que é o mesmo número de prótons, não te esquece. Vou repetir até gravar. Então olha só, olha para lá para cima, número de massa do argônio, 40, do cálcio, 40. Apresentam o mesmo número de massa, beleza? Por isso que eles são chamados de isóbaros, não te esquece do azinho, beleza? Isótonos, olha o N representa o quê? O mesmo número de nêutrons. Galera, então eles vão apresentar números de prótons diferentes, obviamente diferentes números atômicos, números de massas diferentes, números de nêutrons iguais e números de elétrons diferentes. Perfeito. Então os isótopos apresentam números de nêutrons iguais. Então olha lá, o boro. O boro, número atômico 5, número de massa 11. Tá? Pessoal, como é que eu vou fazer para encontrar o número de nêutrons do boro? Número de nêutrons, bora lá dar uma lembrada, bem que assim, ó. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Beleza? Então olha para cá. Quanto é o número de massa do boro? 11. O número de prótons, ou o número atômico, tanto faz, 5. 11 menos 5... 11 menos 5, 6. Então, o número de nêutrons desse carinha aqui, 6. Bora ver do carbono? Bora ver se bate? Bora ver se eles são isótonos? O carbono aqui, eu tenho o número de massa 12 e o número de prótons, número atômico, 6. 12 menos 6, 6. Perfeito. O boro apresenta 6 nêutrons e o carbono também 6 nêutrons. Logo, eu classifico eles como isótonos. Perfeito. Bora ver esse outro exemplo aqui. Sódio e magnésio. O sódio, número atômico, 11. Número de massa, 23. 23 menos 11 vai dar quanto? Perfeito, 12. Agora, olha o magnésio. Número de massa, 24. 24 menos 12, show de bola, 12. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual, tá? Logo, eu classifico eles como isótonos. Perfeito, show de bola, galera. Então, agora, antes da gente falar sobre isoeletrônicos, olha, o nome já está dizendo, isoeletrônicos, lembra de elétron. Então, isoeletrônicos são átomos que vão apresentar o mesmo número de elétrons, beleza? Antes da gente falar dele, bora dar uma relembrada aqui o que é um átomo neutro. Um átomo neutro é toda vez que o número de prótons, de partículas de carga elétrica positiva, toda vez que o número de prótons for igual ao número de elétrons, partículas de carga elétrica negativa. Então, toda vez que essas partículas forem iguais, prótons e elétrons, eu vou ter o mesmo... eu vou ter um átomo neutro, beleza? Tá, não te esquece que o número de prótons é o mesmo número atômico, tá? Prótons está no núcleo e os elétrons vão estar na eletrosfera, considerando o modelo atômico de Rutherford, Bohr. Beleza, isso daqui é um átomo neutro. Pessoal, e quando o número de prótons for diferente do número de elétrons, como é que eu classifico? Ele vai ser um átomo neutro? Não, galera, não vacila. Toda vez que o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu vou chamar ele não mais de átomo neutro, eu vou chamar de íon. Íon. Pessoal, o que é um íon? É uma partícula eletricamente carregada. Partículas eletricamente carregadas. Existem dois tipos de íons, galera. Existem os cátions e existem os ânions. Os cátions, por que, professor, então, eles se tornaram cátions? Porque eles perderam elétrons. Então, todo átomo que perde elétrons se torna um cátion. Olha só um acetão, olha para o T. Beleza. Então, o cátion é um íon positivo.
negativo. Galera, pensa comigo. Se o número de partículas positivas era igual ao número de partículas negativas, vamos supor que um átomo tenha 2 prótons e 2 elétrons. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com 1 elétron e 2 prótons. 2 partículas positivas e uma negativa. Então ele vai ficar mais positivo ou mais negativo? Ele vai ficar positivo, por isso que ele se torna um cátion. Um ânion. Os cátions, exemplo. Potássio mais cálcio, 2 mais, alumínio, 3 mais. Toda vez que tu olhar para um elemento e tu verificar aqui carga positiva em cima dele, tu pode afirmar que ele é um cátion, tá? Toda vez. Agora, um ânion, professor, ele é um íon negativo. Por que, professor, ele se tornou um íon negativo? Por quê? Porque os ânions, eles ganham elétrons. Enquanto os cátions perdem, os ânions ganham elétrons. Eles ganharam elétrons, por isso que eles ficaram negativo. Olha só aqui, negativo. Toda vez que tu olhar para o elemento e tu vê uma carga negativa, uma carga elétrica negativa em cima dele, tu pode afirmar que ele é um ânion, tá? Aqui, ó, Cl, cloro. Cloro menos, quer dizer que ele ganhou um elétron. Um é neutro, não apareceu, não precisa aparecer. Enxofre menos 2, quer dizer que o enxofre ganhou 2 elétrons. Nitrogênio 3 menos ou menos 3, tanto faz, a ordem não interfere. Quer dizer que o nitrogênio ganhou 3 elétrons. Professor, o senhor não falou? Bora lá, lembrar. Potássio mais 1, quer dizer que o potássio ele perdeu um elétron. Cálcio 2 mais, quer dizer que o cálcio ele o quê? Perdeu 2 elétrons. Alumínio 3 mais, quer dizer que o alumínio perdeu 3 elétrons. Tranquilão, galera? Agora bora olhar para cá. Bora falar sobre isoeletrônicos, só para fechar a aula. Vai lá. Isoeletrônicos são aqueles átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Perfeito. Número de prótons vai ser diferente. Número de massa também vai ser diferente. Número de nêutrons vai ser o que? Diferente. E o número de elétrons vão ser iguais. Tá? Então a única coisa que eles vão ter em comum é o número de elétrons. Beleza? Exemplo. Vai lá. Flúor, menos 1. Olha para cá. Se o flúor tivesse neutro, tá? Se ele tivesse neutro, ele teria quantos elétrons? Tá? Não te esquece, bora lembrar. O número de prótons é igual ao número de elétrons se ele fosse neutro, que é igual ao número atômico. Então, se o número atômico dele é 9, então quantos elétrons ele teria se ele fosse neutro? Se ele não tivesse essa carga negativa? Beleza, 9. Galera, isso quer dizer que está menos 1. Se está menos 1, quer dizer que ele está ganhando, ele é um ânion, ele ganha um elétron. Aí eu te pergunto, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Beleza? Se ele está ganhando um elétron, quantos elétrons ele tem aqui? 10. 10 elétrons. Beleza. O oxigênio, vai lá. Se ele fosse neutro, ele teria quantos elétrons? 8. Mas aqui tem uma carga 2 menos, ou menos 2. Quer dizer que ele está ganhando 2 elétrons, então o número de elétrons dele é 10 elétrons. Beleza. Sódio mais 1. O sódio, se ele fosse neutro, ele teria 11 elétrons. Então está uma carga mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron, ele é um cátion. Então aqui o número de elétrons é 10 elétrons. Aí aqui o magnésio. Bem aqui assim é 12. Tá? Então, se ele fosse neutro, tá? Se ele não tivesse carga positiva em cima dele, ele teria 12 elétrons. Mais 2 quer dizer que ele perdeu 2. Então, se ele tinha 12 e perdeu 2, ele ficou com 10 elétrons. Beleza? Alumínio. Alumínio, se ele fosse neutro, se ele não tivesse essa carga 3+, ele teria 13 elétrons. Já que tem 3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Ele tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. Beleza, galera? Olha só. Todos esses íons aqui, porque íons, professor, por causa que eles têm carga elétrica tanto negativa, quanto os outros têm carga positiva. Por isso que eles não são átomos neutros. Eles são chamados de íons. Os negativos são chamados de ânions e os positivos são chamados de cátions. O que é que eles apresentam em comum? O mesmo número de elétrons. O mesmo número de
de elétrons. Tranquilo, galera? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Boa noite. Qualquer dúvida, tamo junto. Fiquem com Deus. Um abração, um beijão para vocês.